Bom dia, rapaziada da Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre. Esse vídeo que eu estou postando para vocês hoje é para estimulá-los para que hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite, vocês estejam no culto para nós darmos sequência ao estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. Só para você entender, você que não veio na semana passada a gente falou sobre o início dessa carta, quem escreveu, identificamos Pedro como o autor da carta, falamos um pouquinho sobre as críticas sobre a autoria de Pedro, vimos o texto bíblico de 1 Pedro capítulo 5, verso 12, onde Pedro fala que, na verdade, ele recebeu o auxílio de uma pessoa para poder escrever essa carta. Por isso que saiu esse grego tão bonito, saiu essa carta tão bem elaborada do ponto de vista da análise textual. Então, hoje nós temos como unanimidade, praticamente, que foi realmente o apóstolo Pedro que escreveu essa carta. A gente falou um pouquinho para quem que ele escreveu essa carta, né? Então, a gente conseguiu identificar ali aquelas cidades. Eu mostrei lá o mapa, né? E eram comunidades cristãs que estavam instaladas ali na Ásia Menor. Não eram igrejas da forma como nós temos hoje, não eram pessoas tão organizadas como nós temos hoje, né? Eram comunidades que se reuniam em torno da fé cristã, essa fé que estava nascendo, essa fé em Jesus Cristo, mas nada assim como nós temos hoje. Nessa carta, ela provavelmente foi escrita ali pelo ano 65, alguns vão dizer que foi 66, outros vão dizer que foi 64, então a gente pega 65 como média, né? E a gente tem esse parâmetro. Então a gente falou também sobre as condições sociais dessas pessoas que leram, dos leitores da carta, né? Então eu disse que essa comunidade se organizava da seguinte forma: haviam ali os estrangeiros residentes, haviam ali os estrangeiros visitantes, haviam aqueles que eram ditos homens livres, que eram pessoas da própria região, mas que não tinham plenos direitos de cidadania, mas estavam por ali. Existiam aqueles que eram escravos, que, à semelhança dos estrangeiros e dos livres, pouquíssimos direitos. Havia aquela classe latifundiária, que eram os donos de terra, os governantes, havia a nobreza, e esses tinham direitos de voto, direitos como cidadão. E essa comunidade cristã, na verdade, ela era formada por essa classe mais baixa da sociedade. Então, nós estamos falando de uma comunidade cristã formada por judeus que foram dispersos, judeus da diáspora, saíram das suas cidades, de Jerusalém, do seu contexto judaico, e por algum motivo foram morar em outras cidades. Então estavam ali e aceitaram essa fé cristã, estavam reunidos em torno dessa fé cristã, como também um grande número, se não o maior número de pessoas daquela comunidade era formado por pessoas de outra nacionalidade que não eram judeus. São os chamados pela Bíblia de gentios. Então eram pessoas ou dali mesmo, daquele contexto da Ásia, ou formadas por estrangeiros que vieram de outros lugares e foram se constituir ali dentro da Ásia Menor, em torno do que nós chamamos de Cordilheira do Taurus, que é uma cadeia de montanhas, onde naquele vale ali nós temos várias comunidades ali residindo. Então, nós falamos um pouco sobre isso, né? E falamos também sobre a motivação da escrita da carta. Por que Pedro escreve essa carta, né? Na verdade, ele escreve uma carta para tentar motivar essas pessoas, porque ele percebe nesse grupo, nessas comunidades, uma certa angústia, um certo sofrimento gerado por perseguições da própria vida cristã. Refleti a ideia de perseguição dentro desse contexto da primeira carta de Pedro. E às vezes a gente pode pensar assim, não, perseguição aí o que era? Era pegar os caras, matar, pendurar lá e tacar fogo, como o Estado Islâmico hoje está fazendo com os cristãos lá no Oriente Médio, mas nós não podemos afirmar que era dessa forma. O que a gente percebe dentro da carta da própria 1 Pedro, dentro da carta de Pedro, dessa primeira carta, é que essa perseguição dizia mais da vida social.
Ou seja, havia uma, vamos dizer assim, uma pressão da sociedade a respeito da maneira diferente que eles tinham de viver. Questionamentos do tipo, por que eles se comportam dessa maneira? Por que a constituição familiar deles é diferente da nossa? Por que a relação sexual, do ponto de vista da sexualidade, da forma como se lida com o sexo, é diferente do nosso? Por que neles não há essa libertinagem toda? Por que eles não bebem como a gente? Por que eles não participam das mesmas festas que nós temos, coisas que eles faziam antes que agora não estão fazendo mais, não é? Então havia uma pressão social. E ao mesmo tempo que essa pressão social gerava uma tensão interna. Então os próprios cristãos, os próprios membros dessa comunidade, começavam a se questionar se realmente eles precisavam ser tão diferentes, se realmente eles tinham que se afastar da sociedade do jeito que eles estavam se afastando, se eles não poderiam ser mais amigos das pessoas, das instituições que estavam ali dentro daquela sociedade, que outrora eles faziam parte desses ciclos, né? Então havia uma tensão interna também, muito parecido com o que existe hoje dentro das igrejas. Então Pedro escreve e começa a mostrar para eles que existe uma vida cristã, uma vida espiritual, uma eternidade que está para além dessas realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, se você quer saber mais um pouquinho, hoje, às 19h30, lá na igreja, na primeira igreja de Pouso Alegre, nós vamos dar continuidade agora, vamos entrar um pouquinho mais dentro da carta e vamos explicar alguns conceitos que nós temos ali dentro. Tá bom? Estou esperando você, Deus abençoe e te guarde rica e poderosamente. Beijão. Paz de Cristo.